Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual? Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Aliás, obrigado pelo número de curtidas e comentários nos últimos meses. Visualizações, vocês explodiram aqui, impressionante. E eu aposto que a gente pode fazer mais. Quer apostar também? Aposta lá na KTO. KTO.com. Se você ainda não tem cadastro, faça o seu cadastro e utilize o cupom CAMISA12. Camisa com o numeral 12 na frente. Mais uma dica do Fael: enquanto as coisas não voltam ao normal aqui em Minas Gerais, aposta lá na Premier League, no campeonato italiano, no campeonato português, onde você quiser. Mas é uma dica de amigo. Dá um tempo aqui nas apostinhas. Enquanto as coisas não ficam normais, KTO.com, utilize o cupom Camisa 12. Turma, eu acabei de twittar falando que por alguns minutos hoje passaram roteiros terríveis na minha cabeça. Eu sei que você passou também. É como se eu no sofá desse a mão no sofá e na sua casa e nós fizéssemos um grande círculo de oração ali. E a gente falou, por favor, eu não quero passar isso de novo. É errado, eu sei que é errado, mas a gente usa até da fé agora, assim, e a gente fala assim, oh Deus, não deixe, por favor, é tão ruim, eu lembro, é muito ruim. Gente, que sensação amarga. Eu juro pra vocês, não é zoeira. Eu cogitei tomar remédio Advil lá, Advil, né, que é vermelho, que é a cápsula vermelha, para dor nas costas. Eu tentava achar a posição e falava, gente, não tem lógica esse estresse de travar a coluna desse jeito com o futebol. Eu não me lembrava de quanto tempo eu passei assim, partidas seguidas com essa sensação ruim, esse gosto amargo que é. E é um desafio fazer o pós-jogo nesse caso. Na última partida eu me peguei rindo no banho porque eu percebi que eu estava enrolando para terminar o banho, para vir gravar o pós-jogo, que eu queria esfriar a cabeça, adiando esse momento. Em respeito a vocês, é claro que eu sempre vou vir aqui em qualquer situação, como acontece já há vários anos, já está chegando o aniversário do Camisa 12, 14 anos de existência, e nessa hora é terrível, porque o sentimento, você imagina você agora, explosivo, pé da vida, com um monte de situação, com um monte de gente vindo para frente da câmera com um alcance muito grande, de certa forma com uma repercussão e com uma certa influência também. Por isso a gente tem que ser muito responsável. Eu espero que eu seja. Por isso, em momento algum, eu vou querer fritar um treinador, eu vou querer torcer, esse é uma boa palavra. Em momento algum eu vou torcer para um profissional que está representando o Atlético, para ele se dar mal, para ele ser substituído. Isso não vai acontecer em hipótese nenhuma. Usando um exemplo que eu acho que não existe exemplo melhor para o atleticano entender, se tivessem confirmado o erro, contratado o Thiago Neves, ele colocado a camisa do Galo, em 2020, eu torceria por gol daquele homem. Eu torceria para aquele homem dar assistência, para aquele homem jogar bem. Para você ver o nível que colocou a camisa do Galo ali, meu amigo, eu vou torcer a favor. Então não existe aqui no pós-jogo, é bom deixar claro. Primeiro, lado de 4 R's ou Calil, de fora Cudê ou fica Cudê. O que a gente faz aqui é análise. Se tá mal, a gente critica. Se tá bem, a gente elogia. É assim que funciona. Porque a gente é tão intenso, o atleticano é tão intenso, é um amor diferente, não tem jeito. Eu falo sempre para pegar de referência quem está de fora. Esquece o atleticano, o cruzeirense, a nossa opinião aqui que envolve a rivalidade. Pega a opinião de quem está fora. A nossa paixão, a intensidade do atleticano, ela se destaca a ponto de todo mundo citar essa intensidade do atleticano. Só que existe um amor de mãe nesse sentimento do atleticano pelo clube. Sabe a mãe que está com o filho todo feio, assim, que você fala, nossa, seu filho é feio, acabou, você comprou uma guerra mundial com aquela mulher ali. O filho é feio, tá na cara que o filho é feio, mas o sentimento de proteção da mãe, ai se você pegar um filho de alguém e dar um tapinha na mão porque foi lá e mexeu nas suas coisas, ai, você comprou uma... É esse sentimento que às vezes o atleticano tem, de querer que não critique de modo algum, mas às vezes é necessário. Aliás, nós tivemos uma tabela que foi uma mãe que fez pra gente. Esse era o momento que o Cudê tinha que pegar, crescer, se confirmar, cravar
confirmar ali que ele era o cara para comandar o Galo, de que ele fez um bom trabalho, uma boa pré-temporada, de que ele selecionou bem os reforços, de que ele evoluiu com o passar do tempo. Nós tivemos 2 jogos com o Brasil de Pelotas, a gente não foi bem nos 2 jogos. A gente teve o Vasco. Se você fizer uma pesquisa na torcida do Vasco, eu já falei, ela indica o time como um dos candidatos ao rebaixamento. Se você fizer uma pesquisa com a torcida do Santos, ela indica como um dos candidatos ao rebaixamento. Então a tabela foi uma mãe pra gente. E a gente sai desse período com dor na nuca e dor nas costas, com a boca seca e gosto amargo, cheio de interrogação para a continuidade da temporada. Fael, contra o Vasco teve 15 chutes, contra o Santos teve 17 chutes e contra o Brasil de Pelotas teve 23 chutes. Pega o exemplo do meu amigo Fred Kung, que me falou durante o jogo. Fael, se eu encarar o Anderson Silva, ele aposentado, parado, sem treinar, é obrigação dele me dar 17 chutes. Porque ele tem essa superioridade técnica. E mesmo assim existe um outro fator por trás disso. Que é o Atlético ter saído na frente nos 2 jogos para o Brasil de Pelotas, para o Vasco 2-0 em 2 minutos. E contra o Santos também, o Santos assustou o Everson para ele fazer defesa lá no ângulo. E saiu atrás no Atlético Paranaense cedo também. Ou seja, os adversários dão aquela recuada. Ou você acha que o Brasil de Pelotas vai fazer 1-0, seja no Mineirão ou no Sul, e vai continuar em cima dando espaço? Você acha que o Vasco vai fazer 2-0 com 10 minutos e vai continuar dando espaço? Vai recuar, vai permitir que o clube adversário fique com mais tempo com a bola, e isso vai te trazer uma sensação de que o Galo conseguiu tocar a bola, conseguiu ficar com ela mais tempo no pé. Ora, esse é o mesmo cenário. Gol rápido contra Atlético Paranaense, Vasco, 2 jogos no Brasil de Pelotas, o adversário passinho para trás, segura, fica com a bola na sua intermediária aí. Mas ainda assim é muito prejudicial. E infelizmente existe essa blindagem. Se eu falo do árbitro que ele prejudicou o Atlético nessa partida, eu estou tentando mudar o foco para passar pano. Se eu critico o Vargas, eu estou sendo ingrato por 2021. A blindagem do Cudê e do Pavão, por exemplo, eu nem entendo, porque nem tem motivo, mas enfim, existe também. A blindagem do Pavão me assusta, cara. A do Cudê já diminuiu bem, assim. Se eu critico dirigentes, eu não estou sendo grato. Cara, a torcida precisa entender que passar pano, blindar nesse caso, é extremamente prejudicial. Vou dar outro exemplo de sociedade brasileira. Os 2 lados políticos que existem no Brasil hoje se formaram 2 fã-clubes em que não se pode cobrar nada, não se pode criticar nada, e essa síndrome de vira-lata, desculpa generalizar, e essa síndrome de vira-lata que ganhou o país, veio para o mundo do futebol também, cara. Da gente aceitar, tipo, obrigado, me dá uma migalha aqui, me dá. Faz meu time passar aperto, classificar passando aperto com o Brasil de Pelotas. Obrigado pela migalha. Eu sou grato. Nossa, Deus, tá arrependido. Não quero xingar mais, não. Mas espero que vocês tenham entendido, cara, que eu reclamo porque eu acho pouco. Vocês lembram quem é fã de carteirinha do Camisa 12 que eu falei que lá no Mineirão contra o Brasil de Pelotas eu não comemorei os 2 gols, eu fui pro canto. Falei no Cachorrada com o Josias. Me desculpa, mas eu fui pro canto. Para não atrapalhar o time, contaminar quem está ao meu lado com a minha raiva no jogo, fui para um canto, no estádio, fiquei na minha. E não comemorei, e falei, estou começando a ficar preocupado que eu não comemorar gol do Galo é crime, é pecado. E hoje, a hora que o Zarate fez o gol, eu falei, meu Deus, por que eu estou passando essa situação? Eu estou ganhando migalha. Ganhar do Brasil de Pelotas no aperto no Mineirão no final com pênalti, ganhar lá no finalzinho é migalha. Comemorar que o time arrumou correria com o Vasco no final é migalha. Mesma coisa pro Santos perder de pouco pro Atlético Paranaense lá porque teve correria. É migalha. Você está se contentando com migalha. Eu gosto muito de podcast. De manhã eu tenho um ritual. Eu assisto quando tem meu vídeo quando tem vídeo corte do Cachorrada e tal, no Camisa 12 eu assisto para saber se está legal o conteúdo, com um novo olhar, uma nova visão. E depois eu vou assistir podcast enquanto eu vou lavando vasilha, fazendo meu café e tal, estudando pro programa.
O Alberto Valentim falou algo outro dia, em algum podcast que ele participou, ele falou, eu concordei com ele, se é o Wagner Mancini, se é o Dorival Júnior apresentando esses resultados com o Atlético no dia 26 de abril, você não teria a mesma paciência com o técnico brasileiro. Desculpa quem não precisa ouvir isso do outro lado, mas tem gente que precisa. Se é qualquer técnico made in Brasil, passando aperto com o Atlético, perdendo as duas para Vasco e Santos no Brasileiro, aliás, empatou uma, né? Perdendo para as duas primeiras da Libertadores, uma em casa, se não teria a mesma paciência, cara. Não teria. Bom, agora falando mais da... Por isso que o pós-jogo é complicado. Esse tempo todo eu não falei da partida ainda, só desabafei, cara, só joguei pra fora. Gol do Brasil de Pelotas. Nasce em bola aérea. Galera, o Everson falhou contra o América, contra o Vasco, mas ali é descontar nele a raiva de um cara que chutou cara a cara com ele, puxar um cara, tudo que vai no gol entra, o Everson não defende nada. Tá, eu concordo. Eu já tinha perdido paciência com o Everson, mas ele não. Ali é um defeito de bola aérea. Algo que, repito, quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que eu falo desde o jogo treino contra o Vila Nova. O Atlético não tinha entrado em campo ainda. Gol do Vila Nova no jogo treino, bola aérea. Acho que foi a Caldense depois, bola aérea. Teve umas 3 partidas que eu falei, gente, olha a bola aérea aí, Cudê, vamos melhorar. E hoje a gente ainda está falando de bola aérea na defesa do Atlético. Mais um ponto que não é corrigido. Por falar em defesa, o Gemerson muito mal mais uma vez. Muito mal. Se existia a nossa dúvida entre Fux, Lemos e Gemerson, a gente vai... Já falei de eleição hoje? Clicando na urna eletrônica lá, Fux e Lemos. Infelizmente a gente está tomando decisões no Atlético não por uma nota de corte alta. Eu estou decidindo entre Paulinho, Hulk e Pavon porque os 3 estão voando, mas eu preciso escalar só 2 ou só 1. Vai ele. Não. Os 3 estão maus. Coloca um aí. Coloca no Cumbuca, gira a mão, escolhe uma pedrinha. Dodô ou Rubens? Nenhum dos dois. Improvisa. O Otávio ou Batalha? Não, Batalha está fora de forma. Vai ele, porque o Otávio está mal. Infelizmente tem sido assim no meio campo então. O rodízio entre Denilson, Patrick, Igor Gomes e Johan Zarate tem sido... Por quê? Vale para a lateral direita também. Por nota de corte baixa. Infelizmente a gente não está tomando decisão por qualidade. E sim por falta de entrega de um bom futebol. Aí ele coloca o Hever, creio eu que pura e simplesmente para tentar evoluir, para tentar ganhar um pouco mais na bola aérea defensiva e ofensiva. Bato mais uma vez na tecla. Não é obrigação de zagueiro fazer gol, como fez o Lemos outro dia lá no Mineirão. Não é contra o Vasco. Não é obrigação do zagueiro. Mas, vez ou outra, precisa levar um pouco de perigo na bola aérea ofensiva, a favor do Galo. A gente não faz isso. Nossos jogadores na bola aérea não conseguem levar esse perigo, infelizmente. E talvez tenha colocado o Hever para a bola aérea defensiva e ofensivamente. O Cuca falava isso muito na coletiva. Hoje eu escalei o Hever porque o adversário joga muita bola por cima, eles têm um fulano que é alto e tal. Eu coloquei o Hever simplesmente para disputar com ele por ali. Falei de lateral esquerda. O Patrick foi o nosso lateral esquerdo, algo que a gente falou no último cachorrado. Falou, olha, eu chutaria o balde, eu não iria nem com o Rubens nem com o Dodô. Foi algo que eu repeti na televisão durante a semana toda. Hoje, meu encerramento, minha última participação ao falar da escalação do Atlético era: eu colocaria o Patrick porque entre os 2 laterais esquerdos, o nosso meio ainda é o melhor que está atuando por ali. E é muito fácil para mim, no YouTube, na TV, falar isso. Mas para o treinador decidir que realmente ele tem 2 opções para a lateral esquerda e mesmo assim ele prefere improvisar, para um treinador fazer isso e talvez se queimar com os caras do elenco que são... É porque a situação era desesperadora. A situação era de urgência e emergência realmente. Não é qualquer atuação. Se desse para segurar a onda, você pode ter certeza que o treinador optaria por segurar a onda. Porque não é legal você ter 2 opções de oposição e decidir optar por uma improvisação. Falando de convívio de futebol, de vestiário, não é legal. Mas foi necessário pela urgência, pelo desempenho do Rubens e do Dodô. E no Cachorrada Podcast com o Hernani, que nós tivemos aqui, aquele jogador do Galo da década de 90, que hoje é responsável
pela captação na base do Galo, o Juninho, que apresentou comigo, cornetou na tora lá o Rubens. Ele falou, olha, o cara tem que sair da base conseguindo fazer um cruzamento em ar, conseguindo. Se ele quer cruzar no segundo pau, ele vai cruzar no segundo pau ou no primeiro pau. Ele não pode querer cruzar no segundo pau e cruzar na linha da grande área. E aí o Hernani até falou assim, olha, tinha jogos quando eu era da base do Atlético, eu era tão vaiado que eu preferia não entrar em campo na partida seguinte, sabe? Que é muito pesado. E agora eu não vou falar com um tom ofensivo, assim, sabe? Eu vou falar como um cara com um carinho especial por um menino. Menino, assim, já é pai, já tá no profissional, mas com um cara que está começando a carreira dele, melhor esse termo. A gente tem que cuidar bem do Rubens agora. E cuidar bem do Rubens nesse momento talvez seria poupando o Rubens de algumas situações, de alguns cenários. O Dodô talvez tenha mais casca para apanhar no sentido do futebol, da relação com torcida, da relação de críticas e tal. Mas não sei até onde vai aguentar a pressão um menino sendo vaiado por um Mineirão. E se ele repetir essas atuações é meio que inevitável pelo comportamento da torcida em outros jogos que já estava perdendo a paciência com ele também. O Hernani falou sobre, às vezes, o Patrick ficar muito por dentro, o Paulinho muito por dentro, o adversário então fica por dentro, deixa o espaço pela lateral e quem vai passar é o Rubens, que tem dificuldades no 1 contra 1, não vai para o drible e tem essa dificuldade de cruzamento. Então é o beabá. Por isso o Patrick, aliás, no primeiro tempo vai muito bem ali, até depois parece que houve um cansaço, não sei se porque não está tão acostumado o tempo todo ficar indo e voltando, mas houve cansaço, mas no primeiro tempo é quem teve um mínimo de lucidez por ali. O mesmo problema acontece na lateral direita. O Saravia, apesar de não apresentar um futebol de encher os olhos, o futebol que te convence, o futebol que te agrada, entra o Mariano, e o Mariano vai lá e cruza na arquibancada, e tá cruzando na lua, o Mariano é bom pra cacete de interceptação, de passe, de lançamento, defensivamente, mas não tá nesse recorte de temporada com boas atuações. Os dois estão sem contrato em dezembro. O Mariano acaba o contrato em dezembro, o Saravia também. De qualquer jeito, até dezembro os dois. E é o mesmo problema das duas laterais. Muito complicado. Acho que as laterais, para falar a verdade, não é pesado falar que é um problema maior que o ataque, o meio. Mas está no mesmo patamar. As laterais, o problema das laterais hoje está no mesmo patamar de problema em relação ao meio e ataque. Isso sem dúvida nenhuma. Você quer notícia boa? Promoção de colete dupla face lá no Online, a sua loja de material esportivo em BH. Toda semana tem oferta exclusiva para lojista do interior, para a turma que tem aquela pelada que é organizada e não é aquele colete que incomoda não, é aquele colete legal, para clubes amadores, para escolinhas de futebol e para a turma que está ligada aqui no pós-jogo. Promoção então, 10 coletes dupla face por R$ 129,90. R$ 129,90. Esse preço você não encontra em lugar nenhum do Brasil. Fica ligado que eu vou falar o Instagram agora, anota aí. Tá no link aqui na descrição do vídeo também. Online BH. Online BH, o telefone é 31 9 2007 3562. 31 9 2007 3562. Fica lá na Silviano Brandão 2110. Se chamar no Instagram, dê seu telefone que eles entram em contato. Quando de manhã eu recebi a foto do gramado, já tinha visto no canal do Breno Galante, mas o cara do Atlético me falou assim, Fael, começou a chover, agora eu tô temendo mais ainda porque vai virar um barro com esse gramado. Eu concordo e entendo. Quando o Hulk sai do campo e fala, olha, a gente não pode se apegar nisso, mas não tem condição de um gramado descer da CBF. E eu falei isso na TV hoje. Uma competição, cara, já tá nessa fase, não dá. Você chega, fala, ó, tá vetado esse estádio, sua cidade é aqui, você vai ter que jogar no Olímpico, você vai ter que jogar no Beira-Rio, porque... Olímpico. Você vai ter que jogar em outros estádios, porque, se bem que lá deve estar com condição melhor, porque o seu não apresenta condição de jogo. E por isso eu vetaria na minha cabeça a escalação do Pavon, com medo de como seria ele carregando a bola naquela grama e naquele barro. É até uma arma para o Cudê, assim, ele que desviou o foco naquela derrota para o Libertad com aquela coletiva.
desviou o foco já com o gramado do Mineirão em outras situações, com a arbitragem, com diversas situações. Ele só está faltando analisar o time dele e evoluir o time dele. Mas eu temia muito pelo Pavão. E hoje ele teve uma atuação muito ruim, mais uma vez. E é mais um cara que toda vez que está em campo, a torcida me manda mensagem no Twitter falando que eu pego muito no pé dele. Ora essa, gente, o cara está aqui desde julho. Ele precisa me entregar uma média de atuação melhor do que a que ele entrega até agora pelo Atlético. Ou você vai aceitar a migalha. Porque o dia que o Pavão joga nota 4, a turma que é fã dele fica maluco. Olha aí, com potencial. Concordo, tem potencial. Já jogou bola na carreira, mas no Atlético ele está desde julho. Você consegue listar 5 boas atuações do Pavão aqui? Então, assim, cabe a mim cobrar. Se você gosta do cara, se você é presidente do fã-clube dele, legal, mas eu não posso fingir que não joga um futebol muito ruim o Pavão. Não adianta eu falar que ele foi para a Copa de 2018 e me prender a isso e ficar só nisso todas as rodadas. E ele carregar uma bola e ser desarmado 3 vezes seguidas por um jogador de 4ª divisão ali, cara. Outra peça do ataque, o Vargas. Nós temos 2 jogadores que fazem o impossível no ataque do Galo. Nem sempre está inspirado, mas o Hulk é o cara que faz o impossível, que uma bola sobra lá mesmo no dia que não está inspirado, ele salva a gente, balança a rede, os números dele mostram isso. E o Vargas faz o impossível. Os 2 gols que ele perdeu foram impossíveis. Não tem como perder aquilo ali. Colocar a pessoa da sua família, escolhe uma pessoa da sua família aí, criança que está do lado, chuta e perigoso fazer gol. Tá de brincadeira, eu não vou cobrar porque o cara foi campeão em 2021 e se eu cobrar eu não tô sendo grato. Você tá aceitando migalha, cara, não aceita. Fala igual o Ronaldo Luiz, repreende isso na tua vida, irmão. Repreende. E por isso que no último vídeo do canal eu falo, olha, o Paulinho tá mal, o Paulinho tá perdendo gol, o Paulinho tá muito abaixo do que eu imaginei pra ele, eu tinha uma expectativa muito acima, já deu tempo dele tá num ritmo melhor, mas se você falar que as opções pro lugar dele são Vargas e Pavão, você não tá me convencendo. Foi o que eu falei, tá registrado no YouTube, é só o último pós-jogo. Eu falei porque o Pavão tá aqui desde julho e ainda não me convenceu, e porque o Vargas, qual é o exemplo que eu dei, era a bolsa de valores. Era 10% sobe, 15% cai. Era montanha russa, foi o exemplo que eu dei, é pisca-pisca. Tá inspirado, tô apagado, tô iluminado, escondi no jogo. Por isso no último vídeo eu falei, apesar de tudo, ainda apostaria no Paulinho. Mas só para eu não deixar passar o Hulk, que eu citei ele, é uma situação que a gente precisa resolver. Caetano, Vitor, Cudê, capitães do time, os outros, Rev, as lideranças, a gente precisa achar uma fórmula, a gente precisa achar um jeito de conversar com um cara que a gente não vai negar, é craque, é superstar, salvou a gente diversas vezes, trouxe título, é ídolo, pá. Mas achar um jeito de comunicar com o Hulk falando que ele não pode tomar cartão todo jogo. Ah, mas feceiro, o goleiro estava fazendo mas é perseguido pelo goleiro. Nesse número de cartões que o Hulk toma, não é permitido, não dá, cara, não dá. É inaceitável esse número de cartões. Aliás, hoje, mais uma vez, assim como o Santos, ele não balançou as redes, ele tem encontrado a dificuldade nos últimos jogos, e quando ele não faz rouquices, que é destruir, que é esmagar, é esse parto, cara. Porque não é só dividir o fardo para reclamar da arbitragem, a gente precisa dividir o fardo de decisão de jogos. E não acontece, cara. Quando cai no pé do Hulk, é isso aí. Quando cai no Hulk do Paulinho, hoje teve mais uma contra o Santos, teve e tal. Quando cai no pé dos outros, é aquilo do torce para achar uma. Infelizmente, o fardo de decisão de jogos está todo nas costas dele. Já que eu citei todo mundo do meio campo, não citei ele, mais uma vez,
Outro que oscila entre elogiei contra o Santos no tempo que esteve em campo e hoje repetiu aquilo de ficar atrás do adversário, de não dar opção de passe, de se omitir na partida inteira, o Edenilson mais uma vez. Talvez o último tópico do pós-jogo, dá tempo. Jogamos mal, o treinador tá abaixo da evolução. Vargas, Paulinho, Pavão, você tem 1000 motivos para reclamar. Gemerson, Mariano. Mas não dá para deixar passar, apesar da classificação, a atuação do senhor Bruno Arleu de Araújo e Rodrigo Nunes de Sá. Um cara mandou no Twitter me xingando porque eu elogiei esse hábito lá no Alterosa Esporte. Odeio fazer isso, o cara me xingou, me realmente bloqueei. O que eu tinha elogiado era o Braulio da Silva Machado. Bruno Arleu de Araújo e Rodrigo Nunes de Sá. Eu até postei lá que é o mesmo que aquele que o Danilo Barcelos machucou o Guga no primeiro minuto de jogo e não foi expulso. É o mesmo. O VAR vê, não fala nada pro árbitro, porque é normal, pode ser que o árbitro não tenha visto. Mas ali, naquela cotovelada que o Patrick toma, não dar o pênalti, é inaceitável. Distribuiu cartões, deixou o time do Brasil de Pelotas bater. Repito, 1000 motivos para reclamar do time do Atlético. Mas que a gente precisa citar essa arbitragem, isso a gente precisa. Turma, aqui na descrição do vídeo tem um link da nossa lojinha no Magazine Luiza para você comprar produtos do Atlético. E no Cachorrada Podcast veio o Hernando, como eu falei aqui, veio a Isabel Guimarães, apresentadora do Alterosa Esporte. Dá uma moral pra gente, vai lá, compartilha o link nos seus grupos de WhatsApp, Twitter, Facebook, dá uma moral, porque você pode não estar podendo ser membro do canal e tal, mas você fazendo isso, você ajuda demais. Dia 4 de novembro, que isso, cara, que viagem que eu tive. Dia 4 de maio a gente vai ter o Major Tomás e o promotor, que eles são responsáveis por esse acordo com as torcidas organizadas, por estar visitando a casa das pessoas que fizeram cadastro nas torcidas organizadas. Eles vão falar como está funcionando, planejamento para estádio, para tudo isso. 9 de maio, Everton Guimarães. Dia 11 de maio, torcida Fúria Alvinegra. E a gente vai combinando mais datas aqui, eu vou anunciando no pós-jogo e nas redes sociais do Camisa 12. A descrição, o link delas está aqui na rede social. Beijo para vocês. Galo ganhou de certa forma porque a gente conseguiu a classificação, mas ele continua apagado ali. Tomara que no próximo vídeo eu venha aqui elogiar o Cudê, o time, o Vargas, o Pavão, o Mariano, o Gemerson e tudo mais. Até lá, tchau, tchau.